Na era moderna, um outro movimento popular mudou os rumos da humanidade para o que vivemos hoje. A Revolução Francesa, liderada por populares, resultou na Declaração do Homem do Cidadão. O movimento dos sans-culottes na Revolução Francesa, e foi realmente um movimento que surgiu das massas, né? Um movimento de massas, que negou o status quo daquela ocasião. Esse sim, esse dos sans-culottes, que foi bastante violento, né? Teria algum pertencimento com o que aconteceu depois na esfera política da humanidade. A Revolução Francesa, a partir dos impulsionamentos derivados de várias organizações sociais, acaba que essas organizações aceleram um processo que já estava se rebuscando em toda a Europa, e essa própria Revolução Francesa irá também, né, impulsionar revoluções liberais pelo continente americano, né, parte da América Central, parte também da América Latina. Então a gente vê que, na verdade, há um encadeamento, né, de relações, um encadeamento de influências, e que os movimentos sociais, portanto, têm um papel decisivo. Então você tem uma pressão, é uma pressão que vem da base, né, uma pressão que vem da base da sociedade, e essas mudanças acabam ocorrendo no âmbito político, né? Então são mudanças legais, né? Então você tem alteração no Código Eleitoral, em códigos penais, por exemplo, né? Eu acho que assim, a primeira coisa importante para nós pensarmos é que tanto os movimentos sociais, eles são reflexos das transformações em várias dimensões que ocorrem na sociedade, social, política, econômica, cultural, mas eles também são promotores dessas transformações, eles são atores dessas transformações à medida que parte do seu processo de atuação está relacionado justamente a impulsionar mudanças em coisas ou em situações que merecem, que precisam ser atualizadas. Dezembro de 2010. Em um dia aparentemente comum na Tunísia, Egito, um vendedor de frutas chamado Mohamed Bouazizi teve seu carrinho derrubado por um policial local. O motivo? A falta de licença para vender no local, problemas com os produtos e pedidos de propina. O vendedor em questão estava há anos afetado pelo desemprego em um país governado pelo presidente Zine al-Abidine Ben Ali há 23 anos. Menos de um mês depois, uma cena que parou as redes sociais. Sem conseguir recuperar seus pertences na sede do governo local, Bouazizi adquiriu um galão de combustível, jogou o líquido sobre o corpo e, diante do prédio do governo, ateou fogo a si mesmo. Era o estopim da Primavera Árabe. Quem explica é Rosemary Segurado, professora de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Então, aquilo foi o estopim de que tipo de sociedade é a nossa, né? A nossa, que eu digo, né? A sociedade humana que aceita, que permite que, né, uma pessoa ponha fim à própria vida por um desespero, por uma falta de condições financeiras para poder garantir a sua existência aos demais. O nome faz referência ao desabrochar por demandas políticas, sociais e econômicas, como combate à corrupção, autoritarismo e pobreza. Assim como na República de Roma, o povo foi às ruas para gritar as suas demandas, mas esse não era mais o único lugar em que eles estavam. Wellington Duarte, professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, elucida o cenário. A Primavera Árabe foi na Tunísia, foi na Líbia, foi no Egito, foi na Síria, chegou a ser também no Catar, passou por um sopro na Arábia Saudita e por aí vai. Então esses movimentos que começaram de fato nas redes sociais, imediatamente quando foi deflagrado, eles adquiriram um novo tom, um tom da luta política. Então você teve a emergência a partir das redes sociais, que rapidamente foi incorporada nas pretensões políticas das forças de oposição. Isso é muito claro. A guerra civil na Síria é a coisa mais explícita mesmo. Grandes manifestações contra o regime de Bashar al-Assad,
ditador e tal, essa coisa toda, e de repente o povo em armas, com armamento moderno. Então, quando nós falamos das várias transformações existentes na sociedade, né, a presença de formas de comunicação, de formas de conexão, como, né, as redes sociais digitais, as plataformas, né, que nós temos da internet, elas são fruto dessas transformações e elas também provocam uma quantidade de transformações. A transmissão do ato de Bouazizi na internet ganhou milhões de visualizações e a indignação online rapidamente transformou-se em protestos contra o desemprego e a corrupção na Tunísia. As redes sociais passaram a ser protagonistas na organização dos protestos não apenas no Oriente Médio, como em todo o mundo. A partir, né, dessas redes, nós pudemos ver uma conexão, né, uma espécie de uma viralização dessas redes, né, convocando manifestações, convocando esses protestos realizados em grandes praças públicas e tal. Tanto é um papel importante dessas redes que cabe destacar que naqueles países, né, que você não tem, né, uma dinâmica democrática, a internet, o sinal de internet, em muitos momentos, pelos ditadores, né, pelos governantes autocratas, era bloqueado para que as pessoas não tivessem acesso àquelas informações. Esse uso dessas redes, a partir desse momento, elas já eram utilizadas anteriormente, mas a partir desse momento elas vão se tornar centrais, não só no processo de comunicação ou de convocação de uma dada mobilização, de um dado debate, mas também no próprio processo de articulação. Até 2010, se falava muito que as pessoas entraram nas redes sociais, já nem lembro exatamente quais a gente tinha naquele momento, mas eram manifestantes de sofá, né? Luiz Antônio, professor de História da PUC de São Paulo, elucida a relação entre as redes sociais e os movimentos sociais da época. O que a gente tem de 2010 em diante, e aqui no Brasil você tem as jornadas de junho, mas você tem toda a Primavera Árabe ocorrendo, são manifestações que ocorrem a partir dessas novas tecnologias das redes sociais. Ao mesmo tempo que somos emissores, também somos consumidores desses conteúdos, usuários dessas redes. A Primavera Árabe, que começou com protestos protagonizados por organizações estudantis, evoluiu para conflitos armados em alguns países como Líbia e Síria e resultou na deposição de governos que estavam há gerações no poder. Você tem basicamente grupos lutando por direitos, né, por direitos democráticos, por um processo de democratização em sociedades que têm uma característica muito distintas da nossa, enfim, mas se luta por algo que a gente tem aqui, né? Então, quando você pensa 2010, 2011, não há por que a juventude sair nas ruas brigando por espaço, pelo direito de falar, pelo direito de usar a roupa que quiser ou coisa do tipo. 2013. No Brasil, o Facebook era a rede mais popular do país até então. 76 milhões de brasileiros tinham seu perfil ativo na plataforma e 47 milhões o acessavam diariamente. Em junho do mesmo ano, um assunto tomou conta de boa parte das publicações: o aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público das capitais paulista e fluminense. Elas são instrumentos que são utilizados por pessoas, inclusive, boa parte dessas pessoas, que em outros tempos estavam isoladas, não participavam de nada. Eram pessoas que ficavam fora desse conjunto de relações. Essas pessoas, a internet permitiu que essas pessoas saíssem do isolamento e, olha, contraditoriamente, saiu do isolamento e, ao mesmo tempo, se atomizou. Por quê? Porque a relação dele passa a ser com as teclas de um computador.
né? Eles não aceitam mais intermediários. Os intermediários são aqueles, as lideranças políticas, as lideranças sociais, grandes cientistas políticos, as pessoas ouviam. Agora não precisa mais disso. A tecla do computador dá uma interação direta entre ela e o mundo. E isso atingiu todas as formas de organizações sociais. De repente, os números inflados nas telas se materializaram. Primeiro nas periferias, depois em regiões centrais. Os manifestantes eram mobilizados até então pelo movimento Passe Livre. Então ele tinha alguma coisa, mas assim, acompanhando o movimento do Passe Livre e manifestações que haviam realizado em Santa Catarina, por exemplo, em Florianópolis, um pouco antes, não botava 1.000 pessoas na rua, né? Então, sei lá, em 2013 teve uma conjunção ali de fatores que levou a essa manifestação. O jornalista Marcelo Matos relembra o início das manifestações na capital paulista. Isso tudo começou tinha um movimento chamado Catraca Livre que queria tarifa zero em São Paulo, um subsídio total da prefeitura para que ninguém pagasse tarifa. E daí, isso, quando houve o aumento de 20 centavos, a gente contextualizar o seguinte: o governo municipal era Fernando Haddad, PT, o governo estadual Geraldo Alckmin, PSDB, e o governo em âmbito federal era Dilma Rousseff, PT. 2013, 2014 ia ter eleição, Copa no Brasil. E é só ver onde estão as jovens lideranças daquela época, para a gente entender mais ou menos que aquele movimento surgiu de maneira natural, de maneira espontânea, por causa de uma situação realmente que afetava as pessoas mais pobres, preço das passagens coletivas, acabou se diluindo no processo de luta política. No dia 11 de junho de 2013, a Avenida Paulista, em São Paulo, foi o trajeto de 10.000 protestantes em uma noite que acabou com mais de 100 feridos, além de estações de metrô depredadas, muros pichados e vitrines quebradas. Os manifestantes não queriam que a imprensa se aproximasse. Aí, se a gente ficasse do lado da polícia, a gente acabava ficando nesse fogo cruzado aí. E, de fato, gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, spray de pimenta, a participação no choque, isso tudo aconteceu. Tiago Uberreich acompanhou todo o período de manifestações e a adaptação da própria profissão em torno de um momento histórico que ainda não era compreendido. Os jornalistas iam para as ruas sem a canopla, sem a identificação das emissoras, para evitar qualquer tipo de ataque. A imprensa também era muitas vezes visada naquela época. E claro que é algo que estarrece quando você tem um profissional que perde a vida, ainda mais trabalhando numa manifestação. Então sempre existe essa preocupação e a gente tinha orientação. Fique um pouco mais longe da manifestação.